Bem, dando continuidade à programação, convidamos como chair do painel The Front Lines of the Fight Against a Global Pandemic, the Oxford Coronavirus Vaccine, o diretor de Biomanguinhos, Maurício Zuma. Ele é graduado em Administração, doutor em Gestão de Tecnologia e Inovação pela Universidade de Sussex, na Inglaterra, e mestre em Gestão de Ciência e Tecnologia em Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Possui MBA executivo em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialização em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Como keynote speaker deste painel, convidamos a professora de vacinologia na Universidade de Oxford, Sarah Gilbert, que participará de forma online. Seu trabalho é especializado no desenvolvimento de vacinas contra o vírus influenza e patógenos virais emergentes. Liderou a equipe de desenvolvimento da vacina Covid-19 pela Universidade de Oxford. É uma das 100 mulheres influentes na lista da BBC de 2020. Como palestrante deste painel, convidamos a professora de Saúde Global, Vacinologia e Doenças Infecciosas Pediátricas na Universidade de Oxford, Sue Ann Costa Clements. Que fará a apresentação Clinical Trials of the Coronavirus Vaccine em Brasil. Médica infectologista e pediatra e uma das principais pesquisadoras no desenvolvimento clínico da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19. Contribuiu para o desenvolvimento de mais de 20 vacinas e produtos farmacêuticos licenciados globalmente. Na Universidade de Siena, é diretora do Instituto de Saúde Global, bem como consultora sênior da Fundação Bill and Melinda Gates. Passo a palavra, então, ao Maurício Zuma. Boa tarde a todos e todas. Prazer voltar aqui. Estamos nos aproximando do encerramento, do final do nosso simpósio. Tivemos palestras excelentes e pretendemos terminar com essa, assim, com chave de ouro, né? Vamos terminar com uma excelente palestra com duas pessoas ilustres. Então, acho que vai ser bacana aqui esse último painel do evento. Depois a gente vai ter o encerramento e a entrega da premiação. Então, let's start with Lady Sarah Gilbert. Sarah, are you hearing us? I can hear you. Yes, good afternoon. I hope you can hear me. Oh, yeah. Espero que vocês consigam me ouvir. Muito obrigado por me convidar a falar para vocês esta tarde. Eu vou compartilhar com vocês os meus slides. É um prazer estar com vocês. Toda vez que eu encontro com vocês, eu me sinto muito honrado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse simpósio, do nosso 8º simpósio. Eu tenho certeza que todos aqui estão muito interessados em escutar o que você tem a dizer sobre as linhas de frente na luta contra a pandemia. O caso da vacina da Oxford contra o coronavírus, você tem a palavra. Muito obrigado. Eu vou falar a vocês hoje, eu espero que vocês consigam me ver. Eu vou dar a vocês uma visão parcial de como global pandemic, as is shown here. So this was a situation I never expected to find myself in. I came to Oxford to work on genetics. I ended up working on vaccines against malaria. And then I started working against vaccines against flu and other outbreak pathogens. And then really in 2014, had the first opportunity to contribute to
the control of outbreaks using novel Em vaccines. 2020, eu tive a primeira oportunidade de trabalhar nessa vacina. Houve um surto de ebola na África Ocidental, em 3 países, começando com a Guiné e na Libéria. Isso foi um surto muito ruim e muito diferente de tudo que nós tínhamos visto anteriormente. Não foi a primeira identificação do vírus ebola, foi identificado em 76 e houve muitos surtos desde aquela época, mas a maior parte deles havia sido nas áreas rurais. O vírus é carregado por ratos e depois transmitido para seres humanos. Isso acontece mais em áreas rurais do que em cidades, em meios urbanos, porque a densidade da população nas áreas rurais é mais baixa e existem menos oportunidades para transmissão entre seres humanos. E quando esse surto foi identificado em 2014, ele continha realmente foi fácil realmente estabelecer a quarentena e os meios de contato. Em 2014 isso não aconteceu, o vírus se espalhou muito rápido, penetrou as cidades e através de fronteiras, em muitos casos realmente começaram a aumentar rapidamente até o meio de 2015. Não havia nessa época nenhuma vacina que eram realmente eficazes, testadas em seres humanos, mas havia vacinas nos estágios preliminares de desenvolvimento ou estavam sendo manufaturadas para uso clínico. Um grupo de especialistas em Oxford, cientistas, fez parte de testes dessas vacinas, e a razão para isso é que houve um vírus aqui, do capítulo 3, e é o único lugar no mundo onde essa vacina havia sido utilizada no teste clínico, havia sido em Oxford. Nós havíamos cooperado com um grupo de italianos que estava trabalhando nesse caso. Nós perguntamos, nós tínhamos muito apoio do Wellcome Trust. Eles queriam realmente apoiar esse trabalho e nós obtivemos o nosso financiamento. É o que nós fazemos normalmente com o nosso projeto de pesquisa. Queríamos realmente colocar a vacina nas nossas provetas, tínhamos que realmente ter aprovação regulatória e ética para fazer esses testes no Reino Unido, mas porque nós havíamos feito esses testes previamente, tínhamos os documentos e conseguimos adaptar para a vacina do ebola, e tínhamos uma relação muito sólida com as autoridades regulatórias no Reino Unido, chamado MHR, e também o Comitê de Ética também. Nós tivemos reuniões especiais para revisar os documentos com a maior velocidade possível, fizemos isso muito rapidamente. Um mês depois de nós pedirmos a aprovação, conseguimos começar a vacinação. A primeira pessoa foi vacinada em setembro e em meados de novembro havíamos vacinado 60 pessoas, conforme havíamos planejado. Tínhamos dados de segurança sobre a vacina e fomos capazes de mostrar que a vacina estava se comportando como esperado. Os resultados da vacina estavam induzindo uma resposta imunológica muito forte e conseguimos passar essas informações para outra equipe no Mali, um país próximo à origem do surto, onde já havia alguns casos, e eles tiveram um surto realmente. E um segundo teste clínico foi feito em Mali, porque levou um mês para fazer esse teste em outras 60 pessoas foram vacinadas. Ficamos muito satisfeitos. Até então, achamos que nós íamos ver essa vacina levada a testes de eficácia nas áreas de surto e íamos descobrir se ia proteger as vacinas contra o ebola, em última análise. E isso é exatamente o que aconteceu. O que aconteceu foi um debate acerca da maneira ética de testar a eficácia das vacinas quando a doença tem uma taxa de mortalidade muito elevada. Foi um debate muito importante. E olhando para trás, essa foi uma discussão que deveria ter acontecido muito antes, e em janeiro, quando perguntaram se a gente podia começar, teve um acordo sobre como fazer esse ensaio clínico, e levou até abril para resolver esse assunto. E então, muitas pessoas continuaram a ser infectadas, e as pessoas continuaram morrendo nesses países com infecções do vírus ebola. E até o ponto que houve a aprovação e
houve uma vacinação que ajudaram a trabalhar com as instituições e houve uma queda e diminuiu e pôde-se testar mais uma vacina e essas outras vacinas nunca foram testadas e a SVS. E o que foi bom, porque ela realmente era muito eficaz e pode ser usada, e naquele momento não havia muitos casos mais acontecendo, e essa vacina também exigia um armazenamento muito frio, de menos 18 graus, e as vacinas eram produzidas em escalas menores e em frascos menores, e não é ideal para uma vacina para ser usada na África do Sul. E também, depois da demonstração da eficácia, não tinha muito incentivo para voltar e rever esse processo de manufatura. E então a Johnson Johnson também produziu uma vacina e testou em primatas que não eram humanos e pôde verificar a resposta imunológica, e essa vacina também conseguiu ter uma vacina para uso emergencial. O problema aqui é que essas vacinas só tinham uma versão do vírus Ebola, e a gente viu muitos surtos de ebola acontecendo e recentemente a gente também teve um surto no Sudão e não havia vacina para ser utilizada. E foi um momento muito bacana de viver e a gente trabalhou com equipes internacionais, com muita colaboração, e a gente tentou avançar, mas a gente acabou parando nesse gargalo e a gente não conseguiu seguir, a gente não viu os testes rápidos dessa vacina e esse emprego rápido da vacina e o uso rápido dessa vacina. E em Oxford, nós desenvolvemos nossa própria vacina, a ChAdOx 1, e em vez da 3, e eh, contra um vírus que afeta muitas espécies, e nós começamos com uma que afeta chimpanzés. Por causa das vacinas, tinham muitas pessoas que tinham infecções com esses vírus e eles desenvolveram uma resposta imunológica forte contra esses vírus. Então, a gente conseguiu induzir uma resposta mais rápida. A gente tenta evitar esse tipo de questão. E os adenovírus são conhecidos por infecções intestinais ou nas veias respiratórias. Eles são suaves. Muitas pessoas foram afetadas com esse vírus, infectadas com esse vírus, e ajuda quando você pensa em segurança de usar essa vetor viral desenvolvido a partir do adenovírus. Nós não queremos que a vacina se o antígeno se espalhe pelo organismo e cause infecções. Então, a gente tenta fazer de uma forma que faça mais cópias dentro de uma célula humana, e esse processo ele acontece durante a fabricação da vacinação, da vacina, e depois da vacinação você tem a expressão do antígeno que a gente foi adicionado, e nesse caso pode ser com algum tipo de proteína, e isso é expressado em quantidades grandes, e nesse caso a proteína não consegue fazer cópias de si própria e não pode se espalhar pelo organismo, e mesmo com um organismo que tem problemas de imunidade, ele não consegue se espalhar. E a gente tem usado essa tecnologia há algum tempo já, e a gente fez estudos de fase 1 e a gente desenvolveu antígenos. Então, a gente tem uma ideia sobre como produzir vacinas, como armazená-las e o que acontece, qual tipo de resposta imunológica a gente espera, quais são as reações às vacinações, pelo menos em jovens saudáveis. E a gente também teve
testes de mais de 6 mil indivíduos, incluindo crianças. Então, essa é uma tecnologia que pode ser usada amplamente. É importante lembrar que, se você quiser ser mais veloz na produção de uma nova vacina, é importante usar uma plataforma de tecnologia. A gente tem muito conhecimento antes de começar a fazer uma nova vacina, então muito do trabalho já foi feito, então a gente não precisa reinventar a roda a cada vez, e então a gente usa o mesmo processo com as vacinas mRNA, e com isso o desenvolvimento, sem precisar usar uma abordagem mais lenta, que seria inventar uma nova vacina do zero a cada vez que a gente precisar enfrentar uma doença. Então, a gente tem usado esse vetor viral para fazer vacinas e estamos testando em ensaios clínicos, e eh, foi reconhecido que a resposta ao surto de ebola foi muito fraco, precisaria de mais investimento e plataformas de tecnologias para que houvesse um melhor preparo para enfrentar novos surtos com outros antígenos. O que aconteceu é que que a Organização Mundial de Saúde e outras organizações vieram com uma lista de prioridades com patógenos, e essas listas eram muito similares entre as organizações, e eles incluíram o coronavírus, entre outros vírus, e ao mesmo tempo essas organizações, houve a CEP, que é uma coalizão para a preparação de imunização, e ela inclui muitas organizações ao redor do mundo. Então, a CEP começou a fazer essa coalizão para produzir vacinas. Então, com as vacinas de Janssen e em parceria com a Universidade de Oxford, levou muito tempo, e não é a mesma experiência que a gente teve com o surto de ebola. Esse aqui durou 18 meses até ser aprovada, e finalmente foi, e a gente viu acordou com a CEP e com as organizações que a gente mudaria, então, o processo de fabricação. O vírus Nipah, ele é um vírus muito patogênico, e ele se espalha através de frutas contaminadas. Também entra em farmácia, em fazendas que têm, às vezes, pessoas que comem frutas que estão contaminadas, que foram comidas por morcegos, e então a gente teve alguns surtos em humanos com uma taxa de fatalidade, de mortalidade muito alta. Isso pode ser visto em muitos casos em Bangladesh, onde a gente viu a maioria das infecções em humanos. Houve uma campanha muito grande de saúde pública, e isso resultou em melhorias em um ano, mas nos outros anos os casos voltaram a acontecer. O vírus não é muito transmissível entre humanos, mas pode se transmitir, sim, de uma pessoa para outra. Isso acontece geralmente quando a pessoa está carregando, ou tem ou então você tem membros da família que estão em contato com essa pessoa contaminada, ou então colegas de trabalho, e isso a recomendação é a quarentena, o isolamento e um tratamento de apoio. Isso aconteceu com ebola também, e podia ter acontecido um surto maior, poderia ter acontecido em outro país que não tinha tanto preparo para lidar. E a gente não tem muitas vacinas contra o vírus Nipah, mas a gente tem contra esse outro chamado Hendra vírus, e é um vírus que contamina cavalos na Austrália, principalmente cavalos de corrida, e muitos foram infectados, estavam
muito doentes e pessoas em contato com esses cavalos contraíram esse vírus. E a forma de lidar com isso, foi o desenvolvimento de vacinas para proteger os cavalos contra esse vírus. Isso tem sido feito desde 2015. Então, sempre que tem cavalos e eles precisam ser vacinados e não há mais casos de doenças em humanos. Infelizmente, a gente não pode vacinar todos os morcegos que que são hospedeiros do vírus Nipah, mas algumas vacinas foram usadas com um vírus que seria parente desse vírus, e usando as nossas tecnologias, a gente tentou fazer testes com primatas, e essa vacina está sendo testada no Reino Unido e com discussões também em Bangladesh para o desenvolvimento nesse país onde há mais casos. Então, nesse caso, teve uma pausa durante a pandemia da Covid, mas agora eles estão retomando os estudos e essa vacina está sendo desenvolvida e ela parece ser eficaz e vai ser usada no futuro, quando for aprovada, para proteger a população da contaminação com o vírus Nipah. Outro vírus que a gente está desenvolvendo uma vacina, que é o vírus Lassa, da febre de Lassa, e ele é transmissível por ratos, e os ratos podem carregar esse vírus por muitos meses, e as pessoas se contaminam quando as pessoas se expõem à poeira desses ratos que são contaminados. Os países mais afetados são na Nigéria e não tem uma taxa de mortalidade muito alta, mas 100% das crianças contaminadas vieram a óbito, então é muito perigoso, principalmente em mulheres grávidas. Então, também houve testes em primatas não humanos, e esses testes vão começar a ser feitos em Oxford para o desenvolvimento dessa vacina na África. E um que a gente tem trabalhado há mais tempo é essa síndrome respiratória do Oriente Médio, que é um coronavírus que afeta camelos no Oriente Médio, e não foi o caso por muitas décadas, mas pessoas que são expostas têm contato com camelos podem se contaminar, e eles podem desenvolver alguma infecção se a pessoa não for muito saudável, mas ela pode contaminar outras pessoas, porque essa é um vírus que transmite muito facilmente entre pessoas. Então, foi reportado essa semana em um hospital na Arábia Saudita, e tem um surto na Coreia do Sul que foi difícil de lidar, e havia 4 hospitais que estavam tratando pacientes. Então, também a gente produziu as vacinas e começamos a distribuir. Antes de 2020, a gente tinha que lidar com outra infecção por coronavírus. A gente já tinha feito outros vírus, e a gente tinha respostas com uma dose da vacina, e depois de um ano da vacinação a gente viu outras reações, e isso aqui foi testado muitas vezes, também foi usado na Arábia Saudita, e agora está sendo testado no Reino Unido com uma população de idosos, com pessoas idosas que tenham o sistema imunológico mais comprometido, com risco de hospitalização. E a gente tem visto que o desenho do antígeno e esse processo de produção da vacina, a gente viu que tem uma resposta imunológica, uma resposta à vacina muito alta, e
a gente tinha um nome diferente no início de 2020, quando a gente começou a tratar como uma infecção respiratória, até a gente descobrir que era um coronavírus, e um tipo que a gente não tinha identificado antes e que começou a se espalhar muito rapidamente. Então, no início de janeiro de 2020, a gente começou a observar casos e uma pequena equipe começou a pensar em vacinas que a gente nem sabia que seriam necessárias posteriormente. A gente começou a pensar em financiamento e a gente começou a ter conversas no início de abril de 2020 e a gente começou a fazer ensaios e aí isso se expandiu no Reino Unido e então começou a acontecer testes no Brasil e até novembro de 2020 a gente tinha os dados de eficácia da vacina que estavam começando a ser autorizados no Reino Unido e então as autorizações nos outros países começaram a acontecer. Os primeiros dados que a gente teve dos ensaios clínicos que mostrou que de uma dose a gente conseguiu ter anticorpos neutralizantes, a gente pode ver aqui nessas caixas à esquerda, e mesmo no primeiro ensaio, a gente tinha um grupo pequeno em quem a gente aplicou a vacina e a gente testou se a gente tinha uma resposta imunológica alta. E até aquele momento, a gente já não tinha vacinas contra nenhum tipo de coronavírus que infectasse humanos, então a gente não tinha nenhum conhecimento sobre qual seria a resposta imunológica. Então, quando a gente vê a segunda dose da vacina aumentando a resposta imunológica, a gente descobriu que teria que ser uma aplicação em 2 doses para ter uma resposta imunológica mais forte, de forma a proteger os humanos, e isso mudou os ensaios para ir de 1 dose para 2 doses. Isso nos deu bastante confiança para o suprimento das vacinas. A gente não tinha uma produção em larga escala em 2020, a gente tinha que começar. A AstraZeneca se juntou a gente, eles fizeram um trabalho ótimo, fazendo instalações para a fabricação dessa vacina, inclusive em parceria com a Fiocruz no Brasil, e às vezes precisa ter um período de espera. Isso resultou no intervalo diferente entre a primeira dose e a segunda. E, eventualmente, quando a gente conseguiu esses dados de eficácia, a gente tinha números diferentes para diferentes partes dos ensaios. Então, começou a ficar claro para a gente, depois de análise, que tinha que haver um intervalo entre a primeira dose e a segunda dose. Então, se houvesse intervalo de 12 semanas ao invés de um intervalo menor, eles apresentavam uma eficácia melhor. A gente também viu, ao analisar esses intervalos entre 2 doses, quanto maior o intervalo, melhor a cobertura e a proteção. E, além disso, depois de 1 dose só, a gente viu, pelo menos 3 meses depois da primeira dose, a gente não viu nenhuma queda na eficácia da vacina. Isso significou que a forma que a vacina seria utilizada determinaria que a primeira dose daria uma proteção grande e a segunda dose faria com que essa proteção fosse mantida. E o suprimento comercial dessas vacinas eram necessários e o fornecimento começou a aumentar, não no ritmo que todos esperavam, mas isso significava que a gente teria mais pessoas protegidas com o aumento, e aí a gente poderia começar a aplicar as segundas doses. E isso teria que acontecer com 3 meses de intervalo de 3 meses. Embora isso não houvesse sido testado em testes clínicos, aqui nós temos o investigador principal dos testes no Reino Unido, recebendo a vacina no primeiro dia em que a licença
a vacina, perdão, foi licenciada para utilização no Reino Unido. E todos esses diferentes números nos testes de eficácia, de efetividade, tantos números diferentes, nós temos que lembrar que isso depende da pergunta que for feita, tanto quanto a maneira como a vacina é encarada. No nosso teste no Reino Unido, fomos capazes de ver que havia uma proteção baixa contra infecções assintomáticas. Embora houvesse alguma proteção, isso foi determinado pedindo que os voluntários enviassem esfregaços do próprio nariz. De uma maneira muito inovadora, tivemos o alto nível de proteção contra doenças leves e 100% contra doenças severas e mortes, óbitos. Quando desenhamos um teste clínico, normalmente analisamos a proteção contra doenças leves, e a definição de doença leve varia dos protocolos de testes clínicos. Isso tem um efeito sobre a efetividade que está sendo medida. Você só pode comparar a eficácia de uma vacina com outra vacina se for na mesma população, na mesma janela de tempo e com o mesmo protocolo. O que nós estamos realmente perguntando aqui, essa vacina é eficaz para ser utilizada e deveríamos utilizá-la na vacinação da população? A resposta do teste clínico foi sim. Então, quando essa vacina for utilizada na população, qual é justamente o resultado esperado? Tivemos muita satisfação em ver nesse conjunto de dados liberado em 1º de março de 2021, a política no Reino Unido era vacinar pessoas acima de 80 anos, depois mais de 70, mais de 60, e nós vimos que no grupo de mais de 80 a hospitalização foi reduzida em 80%, depois de apenas uma dose, ou da Cellox ou da Pfizer-BioNTech, e foi realmente uma notícia maravilhosa. Acima de 70 anos, uma dose levava justamente à proteção contra doença sintomática, não apenas hospitalização, e as mortes no grupo de mais de 80 anos vacinada foi reduzido ainda mais rápido do que os grupos mais jovens que não haviam sido vacinados. Mais dados foram analisados, passamos da segunda dose. Essa foi a informação que nós queríamos realmente analisar. A vacina foi utilizada para proteger a população de uma forma geral. Isso foi muito bem sucedido. Então, foi importante suprir as necessidades do mundo inteiro. Quando a Oxford falou com a AstraZeneca sobre uma parceria produzindo a vacina, em primeiro lugar, eles disseram que ele tinha que ser acessível a um número possível de países. A AstraZeneca estabeleceu plantas de manufatura em vários lugares do mundo, incluindo a Fiocruz no Brasil, para produzir muitas doses, e nós tivemos mais de 3 bilhões de doses. Aqui isso foi disponibilizado através do programa COVAX. Foi a vacina mais usada nos países de renda média por muito tempo, porque estava disponível a custos baixos e não exigia armazenamento em temperaturas abaixo de zero. Isso foi utilizado com muita frequência e uma cobertura geográfica muito grande. Essa vacina salvou muito mais vidas do que qualquer outra vacina, porque houve tantas doses disponibilizadas a tantos países. Com relação, depois da pandemia, nós temos o Instituto de Ciências da Pandemia, aqui nós temos o projeto COBE, que fez o teste de recuperação para usar drogas contra pacientes hospitalizados de Covid, e rapidamente mostram que os esteroides foram bem sucedidos para salvar vidas. Eles estabeleceram testes para ver em que grupos eram mais eficazes ou não. Isso conseguiu salvar muitas vidas em todo o mundo. Mas Oxford também fez outro tipo de trabalho durante a pandemia. Ao sairmos da pandemia, nós queríamos que todos continuassem a trabalhar juntos nessas diferentes disciplinas para ter uma preparação melhor para pandemias futuras. E nós criamos, então, o Instituto de Ciências de Pandemia, que está numa melhor posição agora para lidar com pandemias futuras, não apenas com medicamentos e vacina, mas também questões éticas, como desenhar testes clínicos e tudo que estava faltando no início do surto
da pandemia, o início da pandemia, para que estivéssemos mais bem preparados, incluindo a confiança na aplicação da vacina e para que as pessoas estejam preparadas para tomar as vacinas que nós trabalhamos duramente, tão arduamente para produzir. Temos vamos mudar agora para esse edifício agora que eu estou mostrando na tela aqui, é o projeto Capital Project. Aqui nós temos ainda uma maquete, precisamos de mais investimentos para terminar os requisitos desse edifício, desse prédio, e nós vamos ter a nossa segunda conferência de ciências pandêmicas, segunda conferência internacional, fizemos em Oxford ano passado, muito multidisciplinar, tivemos pessoas de muitos países e ficamos muito satisfeitos com o resultado, vamos fazer isso de novo esse ano. Início de julho, 1 e 2 de julho de 2024, vocês podem participar presencialmente ou assistir online. O QR Code aqui, existe registro gratuito, você pode unir-se a nós sem sair do conforto do seu lar. Nós precisamos ter muita atenção, existem muitos patógenos que nós já conhecíamos antes da pandemia, que pode levar a surtos. Nós precisamos estar muito mais bem preparados e precisamos pensar nas diferentes famílias de vírus que podem levar a surtos. O problema em 2020 foi que a pandemia foi causada por um coronavírus e não sabíamos como fazer uma vacina contra coronavírus, porque não havia vacinas contra o coronavírus antes. Se fosse gripe, influenza, nós teríamos uma ideia muito melhor de onde começar, no caso da influenza. Agora temos que analisar as diferentes famílias de vírus, o benina, o felino, enfim, o Heneca, e ter certeza que nós entendemos o que é exigido para produzir, o que é necessário para produzir uma vacina contra cada uma dessas famílias de vírus. Não é que nós tenhamos um número suficiente de vacinas quando houver um próximo surto, mas quando houver, nós teremos as condições de produzi-la com mais rapidez. E assim como fizemos no caso da vacina do MERS e o desenho também da vacina da Covid, podemos utilizar as vacinas que já foram feitas para nos dizer qual será a melhor abordagem para fazer vacinas contra os novos vírus, dependendo da família a qual pertençam. Existe muito trabalho a ser feito, mas se continuarmos a trabalhar com todos os nossos parceiros em todo o mundo, estaremos num nível de preparação muito melhor para pandemias futuras, para surtos futuros. Eu vou encerrar aqui e deixar aqui o meu agradecimento a todos os que participaram dos nossos testes clínicos, dos diferentes países, a AstraZeneca, os nossos parceiros de produção fantásticos, a nossa equipe em Oxford, também no Brasil, na África do Sul, onde fizemos outros testes clínicos, e, obviamente, os nossos financiadores, sem os quais não poderíamos ter feito nada disso. Felizmente, obtivemos financiamento rápido em 2020, e nós precisávamos realmente de financiamento para fazer a vacina e compartilhá-la com o mundo inteiro. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sara. Muito obrigado por esta apresentação excelente e por compartilhar a sua experiência e a trajetória da plataforma de vírus vetoriais. Eu estava me perguntando aqui, ao assistir a sua palestra, existem diferentes debates ao redor do mundo com relação ao grau de preparação. A preparação é saber como é que vamos nos preparar. 5 anos atrás, na verdade, a questão da preparação é muito difícil. Vamos passar a palavra agora. Suene, obrigado por aceitar também nosso convite. Suene, quem conhece Suene, uma brasileira com a carreira internacional e vai dar continuidade, né? Eu acho que o tema que a Suene vai falar é uma continuidade de todo o trabalho que foi feito lá na Universidade de Oxford. Então, Suene, por favor, sobre os estudos clínicos da vacina. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao comitê organizador, mas principalmente ao Dr. Akira. Tarefa difícil ser a última palestrante, mas, enfim, eu fui convidada para falar sobre estudos clínicos de vacinas de Covid, e eu tenho 2 objetivos. Realmente falar dos estudos e das dificuldades e especificidades per se, e, número 2, falar do aprendizado, do legado.
o que aconteceu durante essa pandemia, mas principalmente como nós, pesquisadores, comunidade científica, indústria, governo, vamos trabalhar para podermos transformar essas ações e concretizá-las para as próximas pandemias. É inegável que nós tivemos um impacto da pandemia em vários setores, mas principalmente no desenvolvimento de produtos, e dentre eles das vacinas, e produtos, no desenvolvimento de produtos de ponta a ponta. Porque há diferentes países e há diferentes setores que participam de diferentes fases do desenvolvimento de um produto, mas é importante, principalmente para as próximas pandemias, que nós estejamos preparados para desenvolver produtos, vacinas, testes diagnósticos de ponta a ponta. Nos idos, quando começamos a desenvolver vacinas, até 1925, nós produzíamos uma vacina a cada 50 anos. Isso mudou muito. E hoje nós conseguimos, em 2020, trazer mais do que uma vacina em menos de um ano à população. E isso mudou muito o paradigma, porque várias fases foram combinadas, porque o mundo não estava preparado não só para ter vários produtos, mas também para testar esses produtos. E, uma vez esses produtos chegando à população, vários países desenvolvidos não estavam prontos para fazer uma vacinação em massa e, principalmente, lidar com a farmacovigilância. E isso aumentou muito o que a gente chama de anti-vax movement. Dentre esses principais aspectos que mudaram esse paradigma, nós tivemos, como a professora Sarah Gilbert falou, da descoberta ao licenciamento, 1 ano. Isso realmente mudou o paradigma do desenvolvimento de um produto de ponta a ponta. Avanços em tecnologias, novas plataformas, como foi falado anteriormente pelo Dr. Rino Rappuoli, várias plataformas que já existiam, mas não estavam sendo utilizadas para esse fim, para vacinas, como, por exemplo, o RNA mensageiro, que estava sendo utilizada em relação a câncer. E, dentre as próprias plataformas, por exemplo, a RNA mensageiro, nós temos a sua própria evolução. A RNA mensageiro, a RNA modificada, a self-amplifying e assim sucessivamente. O Fast Track regulatório, aqui no primeiro dia, nós tivemos a palestra da doutora Meiruzi, muito importante. Se não fosse o produto, ele se desenvolve, mas se a gente não licenciar o produto e esse produto não chegar à população, a gente não causa impacto nenhum em saúde pública. Então, a submissão contínua é muito importante. Além disso, como também já foi falado, o desenvolvimento em paralelo de várias fases. Em geral, a indústria ou a academia desenvolve um produto, espera os resultados daquela fase, e daí passa para a fase seguinte. Nesse caso, isso não aconteceu, as fases foram em paralelo. Aí pergunta-se, e a qualidade? Não, a qualidade não sofreu com isso, e a gente mostrou que essa evolução na metodologia é possível, e também trazermos produtos seguros à população. O que aconteceu de diferente durante a pandemia? Foi o investimento público-privado de risco significativo e antecipado, tanto em pesquisa, quanto em infraestrutura, quanto também em manufatura. Isso não era visto antes, como eu disse, era uma fase após a outra. E jamais um produto que não tivesse provado eficácia ia ser produzido em larga escala, como aconteceu. E na corrida pelas vacinas, o Brasil contribuiu, e contribuiu bastante, focando um pouco aqui no nosso país. Contribuiu em trazer para o mundo 2 vacinas em 2020, de uso emergencial a nível internacional, como a professora Sarah falou, a vacina de Oxford da AstraZeneca e também a vacina da Pfizer. Além disso, contribuiu para provar a eficácia de 5 vacinas no total. Eu tive o prazer de trabalhar na fase 3, de conduzir os estudos de 2 dessas vacinas. No mundo ideal, nós temos vários aspectos para se pensar em pesquisa clínica e temos tempo para pensar, temos tempo para capacitar e dar formação a esse pessoal. Nós vemos, eu tentei alocar em 2 diferentes áreas, investigadores e centros qualificados, e no país. O que a gente pensa quando a gente vai desenvolver um produto e iniciar
o Plano de Desenvolvimento Global. A gente pensa em ter um país que tenha um laboratório, possa produzir o Clinical Trial Material, tenha uma CRO, tenha os tempos regulatórios aceitáveis, que não atrase o desenvolvimento clínico. E, em relação a investigadores e centros, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas o currículo desse investigador ter pelo menos 25% a 50% do seu pessoal já treinado em desenvolvimento clínico e com experiência naquela área, além de ter vários outros departamentos que contribuem para ser um centro de excelência. É óbvio que também a gente pensa em outras coisas, como, por exemplo, a epidemiologia, né, em relação ao produto que a gente está desenvolvendo, a diversidade étnica, econômico e social, entre outros. Mas veio a pandemia e nós não tivemos tempo para nada disso. O mundo estava em lockdown, a malha aérea era escassa e os profissionais de saúde, que em geral nos ajudam a desenvolver a pesquisa clínica, a conduzir a pesquisa clínica, estavam na linha de frente. Então, havia uma escassez de pessoal qualificado e de centros também insuficientes ou despreparados. Durante a condução do estudo da vacina de Oxford aqui, várias pessoas que eram recrutados voluntários em alguns dos meus centros, eles foram chamados por CROs para trabalharem nas CROs. Então, a falta de pessoal qualificado foi bastante significativa. Diante desse cenário, várias instituições tiveram liderança e buscaram preparar centros para receberem estudos de fase 3. Que bom que o mundo, nós cientistas e produtores, pudemos chegar com várias moléculas à fase 3, só que não havia centros suficientes. A Fundação Gates investiu 1,7 milhões e eu fui a principal investigadora desse projeto, que a gente chama de Site Readiness, e a ideia era realmente trabalharmos por regiões. Eu peguei a América Latina e conseguimos identificar, mapear 22 centros, qualificar, treinar e equipar, isso tudo durante 4 meses, durante a pandemia. Nós treinamos mais de 600 pessoas, mas o interessante era centros que realmente pudessem se adaptar à situação pandêmica. Então, seriam centros que tivessem um recrutamento rápido e de alta qualidade, com um fast track regulatório, capacidade de aumentar recursos, humanos e infraestrutura, ou seja, treinamento, mas principalmente o espaço físico, por causa o que foi imposto aos centros durante a pandemia, né? A vigilância, além de distanciamento e higienização. Então, esse foi o resultado, são 22 centros, nós tivemos 2 publicações nesse sentido, em 7 países na América Latina, em 4 meses. Esses centros eles estavam preparados para recrutar cerca de 1.000 voluntários mês. Então, seria, com esse conjunto, poderíamos recrutar de 17 a 22 mil voluntários mês nesses centros. O Brasil fez parte disso, com 6 centros. Ao final desses 4 meses, 21 dos centros já estavam ou conduzindo pesquisa ou negociando pesquisas a serem iniciadas. Esse é um centro que nós chegamos a trabalhar anteriormente, é o centro do Instituto lá em Belém, Evandro Chagas, em Belém, e que nós inauguramos um pouco depois com estudos de fármacos. Focando no estudo de eficácia no Brasil, durante a pandemia, vários projetos foram colocados, como principalmente um pela OMS, dizendo que seria excelente se a gente conseguisse, em 90 dias, iniciar uma pesquisa. Aqui no Brasil, devido à generosidade de empreendedores como o Redditor e a Fundação Lema, nós conseguimos não só o fomento, mas treinar, equipar e começar um estudo em 44 dias, além de todas as aprovações regulatórias. E tudo isso correndo contra o aumento de casos. Era muito importante que a gente conseguisse abrir esses centros e iniciar os estudos com a subida da incidência de casos. Por quê? Porque daí nós ajudaríamos
a trazer esperança ao mundo. Ajudaríamos a provar a eficácia das vacinas mais rapidamente. No Brasil, nós tivemos 6 centros distribuídos ao longo da costa brasileira, o que também nos propiciaria uma diversidade socioeconômica e étnica. Nós fomos inspecionados por 5 agências regulatórias, não tivemos absolutamente nenhum problema, isso mostra a qualidade e a velocidade do recrutamento. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, 19 centros recrutaram virtualmente o mesmo número de voluntários. No Brasil, entraram na fase de eficácia cerca de 11 mil, mas nós chegamos a recrutar 12 mil. Isso mostra que nós fizemos o mesmo trabalho no mesmo período de tempo em 6 centros, enquanto eles fizeram em 19 centros. Ou seja, nós mostramos que sabemos fazer, mas precisamos, talvez, melhorar algumas coisas no antes e depois, mas a execução da pesquisa clínica foi muito bem feita. A nível de Brasil, nós tivemos 6 centros, e alguns deles foram preparados em 4 semanas. Aqui nós temos o exemplo do CRI Unifesp, onde mostramos um galpão. Esse galpão estava cheio de material hospitalar, e em 4 semanas nós o transformamos num dos centros que mais recrutou no Brasil. Esse foi um dos centros, esse foi o centro que mais recrutou no Brasil, é o Centro de Natal. Nós chegamos a transformar uma quadra de basquete em 4 semanas no centro que recrutou mais de 1.600 voluntários com toda a qualidade mês. Esse centro ele não só conduziu essa pesquisa, mas também a pesquisa da Janssen, das variantes que tivemos, Clover, um outro estudo que eu estava à frente, e os estudos de reforço. Mas o registro, a vacina, a gente não termina o estudo, desenvolvimento, quando chegamos ao registro dessa vacina. Isso continua. E nós temos que mostrar o real world evidence, gerar evidência com dados da vida real. E nós, em Botucatu, conduzimos esse estudo, em que recrutamos, com a ajuda da Prefeitura e de toda a Secretaria de Saúde, mais de 68 mil pessoas em 10 horas. Foi um trabalho hercúleo, mas realmente conseguimos trazer dados, gerar evidências para booster doses e também sobre a vacina em geral. Aqui nós temos o prefeito e também o embaixador do Reino Unido participando da campanha. No estudo de Botucatu, nós fizemos uma ação social. Nós coletamos 110 toneladas de alimentos. E o outro estudo de Real World Evidence que nós fizemos, a Fiocruz conduziu, foi na Maré. E nós trouxemos essas 110 toneladas e distribuímos durante esse outro estudo. Então, não só aprendemos a como, vamos dizer, a melhorar essa logística, porque realmente recrutar mais de 68 mil pessoas em 10 horas não é um trabalho fácil, com toda a qualidade de um estudo clínico, mas também conseguimos fazer essa doação para essa comunidade. Participamos também de estudos de booster, gerando evidências para políticas de imunização. E o aspecto regulatório, como eu disse, na implementação do estudo, nós participamos e contribuímos muito bem. Em relação ao regulatório, nós também cumprimos um papel, a nossa Anvisa cumpriu um papel fantástico, mas, até então, nós não estávamos dentro dessa seara regulatória que fosse atrativa aos estudos internacionais. E a ideia passou a pandemia, nós não podemos voltar ao cenário anterior. Portanto, o meu grupo, nós convidamos o Dr. Barra Torres e sua equipe a Oxford, onde ele foi recebido em Oxford, mas também pelo CEP, para discutirmos qual é o futuro das ações, guidelines e diretrizes regulatórias pós-pandemia. O Brasil não pode sair desse cenário internacional. Nós temos que continuar. Esse slide foi mostrado pela doutora Sarah Gilbert. Mais uma vez, nós temos que avaliar a resposta, o impacto de tudo que fizemos. E, mais uma vez,
as vacinas em que aqui nós contribuímos para provar a eficácia estão entre as vacinas que mais salvaram vidas durante essa pandemia. Outros dados importantes são que o Brasil ele contribuiu com mais de 7% dentre todos os estudos de Covid a nível mundial. Isso é bastante importante. Eu acho que nós não podemos parar aqui. Nós estamos criando cursos agora de formação já na área de graduação de ciência translacional, porque a capacitação é muito importante para a manutenção dos centros de investigação clínica. Esse histórico começa muito antes. A América Latina vem contribuindo em muito com o desenvolvimento de vacinas a nível internacional. Como, por exemplo, cerca de 233 vacinas são pré-qualificadas pela OMS contra doenças imunopreveníveis. E 24, a nossa contribuição foi de 24 no total de 27 doenças. É bastante significativa, com mais de 600 mil participantes dentre esses estudos clínicos. Eu não poderia deixar de citar um dos maiores estudos clínicos que nós fizemos. Eu conduzi à frente na GSK, mas a doutora Penny Hidden, na Merck, nós ganhamos o prêmio do Lancet como melhor trabalho do ano, nós dividimos essa honraria, mas o que eu quero dizer é, nós não estamos começando agora. O problema é a manutenção desses centros e de todo esse ecossistema. Eu pensei que esse tivesse sido o estudo que eu conduzi mais difícil até chegar ao Covid, porque recrutar mais de 10 mil crianças mês não foi fácil. Mas, falando sobre o futuro, sobre o legado e o nosso aprendizado, vários pontos foram colocados em vários trabalhos apresentados. Um deles é a liderança. Eu acho que é inegável que a gente precisa, e a gente precisa discutir agora no G20, que nós vamos estar nesse summit, uma liderança global para os diferentes aspectos. Número 2, é inegável, se a gente não falar de financiamento, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas, mais uma vez, voltando para a nossa seara, do lado esquerdo, o network de centros de estudos clínicos prontos para uso. Porque nós tivemos que preparar, eu preparei com o meu grupo na América Latina, a PAF e o IVI prepararam no Oriente Médio e Ásia e África centros para receberem os estudos de fase 3. Mas, e o que vai acontecer com esses centros? Daqui a 2, 3 meses, 1 ano, esses centros vão perder as pessoas se eles não tiverem estudos, e a gente vai ter que treinar novamente, os equipamentos vão ficar obsoletos e, novamente, nós não vamos estar preparados. Dentro dessa seara de manutenção de centros, nós temos que falar sobre qualificação do pessoal, como reter esse pessoal, mas também trazer, principalmente para a nossa região, mais estudos de fase 1, mas para isso nós temos que ter centros qualificados, atrativos e competitivos para a fase 1, além de outros aspectos. Então, desenvolver mecanismos para manter uma rede de centros internacionais altamente qualificada funcionando, o que a gente chama de warm centers. Além disso, uma rede de laboratório que possa processar clinical trials assays, amostras de estudos de pesquisa clínica. Nós não temos essa rede de laboratório e, infelizmente, é muito custoso. Isso aumenta muito o nosso orçamento e nos tira também dessa seara internacional. Por quê? Todas as vacinas registradas ou com uso emergencial aqui, as amostras foram enviadas para os Estados Unidos ou Europa. Por que nós, com tanto talento, com tanta infraestrutura, não temos uma rede de laboratórios que possa ser desenvolvida aqui? Número 2, CDMOs, produção de clinical trial materials. É óbvio que nós temos na nossa Fiocruz e etc., mas a gente não tem em larga escala, e a gente precisa ter isso. Eu acho que já temos 2 CDMOs que estão sendo lançadas agora, uma da Unesp e uma outra que, se não me engano, é da Biotimise, que é privada, para nos ajudar a sair dessa situação atual.
A gente falou muito de G20, G7, eu tive a honra de participar como expert e apresentar para os líderes do G7 um documento onde nós falamos sobre tudo isso que a gente já versou até agora, mas a desburocratização tem que acontecer. Na hora da pandemia, enquanto todos os processos estão acontecendo, nós temos que ter, como marcado embaixo, uma ação globalizada, mas também a desburocratização dessas ações. E eu gostaria de terminar citando Larry Brilliant: epidemias não são evitáveis, pandemias são opcionais. E eu adicionaria: isso depende do nosso nível de preparo e agilidade da resposta. Obrigada. Parabéns, Suene, excelente, né, passar toda essa experiência que você teve aí nesse período, nesses últimos anos. Vilmanguinhos está tentando se preparar também para entrar nesse circuito. Nós já temos uma área de estudos clínicos que tem avançado bastante. Também a nossa área de piloto, lá, a nossa planta piloto, também está sendo preparada para poder dar essa contribuição no preparo dos lotes clínicos. Então, a gente, né, está bastante sensível a isso tudo que você falou e estamos tentando nos preparar. Nós estamos com o tempo muito apertado, então, eu não sei se a Sarah... Sarah, are you still there? Oh. I am still here. Oh, thank you. You know, Obrigada. A gente sabe que você está 4 horas na nossa frente. Obrigada por continuar conosco. Eu tenho uma pergunta para você, ok? Tudo bem. Minha pergunta é: a gente consegue prever o que causará a próxima pandemia e onde ela começará? Eu não consigo prever isso com muita certeza. A gente tem algumas... a gente vê a influenza, por exemplo, em gados nos Estados Unidos. Então, só tem uma infecção em humanos, mas tem muitos mamíferos que foram infectados, porque isso dá ao vírus uma oportunidade de mudar e aumentar a transmissão. Isso pode ser uma das causas que pode provocar a próxima pandemia, e isso pode nos levar a uma situação parecida com de 2020. Mas a gente pode se preparar melhor, mas a gente não sabe de qual país isso virá, e é difícil de prever. Então, a gente tem que se preparar e esperar e fazer planos para a gente poder lidar com os mais diversos cenários. Muito bom, excelente. Só mais uma pergunta para a Su. Criar e manter uma rede, né, internacional preparada, ativa e preparada para uma próxima emergência sanitária? Obrigada pela pergunta. É super importante. Eu acho que é o sonho de qualquer pesquisador, né, ter um centro preparado, um warm site. Como fazer isso? Eu acredito que nós temos que criar um consórcio com instituições internacionais de fomento, governos, a indústria, a academia, para mapear países e centros e criar esses centros de excelência. Alguns centros vão ser melhorados, melhor equipados, mas o principal é trazer estudos, que esses centros eles tenham estudos sequenciais. O que acaba com o centro é ter esse intervalo sem nada, a seca, o que a gente diria no desenvolvimento, o vale da morte, né? Então, se você tem um centro super qualificado e equipado com pessoal qualificado e treinado e não tem estudo, essas pessoas, e eu vejo muitos dos meus ex-alunos na África que estão em diferentes centros, eles viram banqueiros. Eles abrem uma farmácia. E, na hora que a gente precisa, durante uma pandemia, aquela pessoa que é qualificada, treinada especificamente para essa função, e não é fácil, porque fazer uma pesquisa clínica não é só recrutar, a gente tem que realmente atender a todos os requisitos regulatórios.
para a gente ter um dossiê submetido e aprovado, então essa pessoa está trabalhando num banco ou em outro lugar para poder sobreviver. Então, não é exatamente o caso, eu diria que de centros do Brasil, mas eu já vi isso acontecer em vários centros no Brasil, em que a gente teve que reavivar toda a equipe, etc., centros que ficaram obsoletos. O centro do Evandro Chagas, eu fiz o estudo de rotavírus lá e, agora, voltando, o centro não tinha telhado para conduzir estudos. Então, é triste a gente ver um centro que pode produzir muito, tendo chegado nesse estado. Então, eu acho que é um consórcio internacional em que as instituições, os diferentes atores colaborem, indústria, governo, instituições de fomento, em mapear esses centros e manter, alimentando esses centros ao longo dos anos. E, na hora que a gente precisar, eles vão abrir o espaço para a gente se proteger da próxima pandemia, que talvez já esteja vindo aí dos Estados Unidos, né? Obrigado, Su. Thank you, Sarah. I think we are finishing in a very high level. Thank you. Obrigado a todos. Estamos finalizando o nosso painel. Sarah, can you stay for just 1 minute? Just 1 minute for a picture. Let's take. Só para uma foto, vamos tirar uma foto na frente do painel com você. Parabéns, obrigada a todas. Thank you, Sarah. Hope to see you soon. Bye bye. Bye. Muito obrigada.